know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Olá, irmãos, eu sou o irmão Lucas Nascimento e nós estamos mais uma vez aqui na programação Jovens Destemidos e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre os 7 conselhos, da Bíblia ao jovem, certo? Então eu reuni dentro da Palavra do Senhor, pela graça de Deus, 7 conselhos importantíssimos para você poder servir a Deus mais e de forma melhor ainda, certo? Então nós vamos comentar tudo isso mostrando dentro da Bíblia, porque nós cremos que só existe uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Não as verdades, mas a verdade e a vida. E Jesus também disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então nós vamos analisar à luz da Bíblia para mostrar para vocês 7 conselhos que vão te fazer ter a bênção do Senhor ao seu lado. Certo? Então agora, primeiramente, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Salmos, aquele que estiver assistindo pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 119, ou se apenas quiser ouvir também está tudo bem, eu vou ler para vocês. Salmo 119, versículo 9, diz assim, com que purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta que o salmista está fazendo. Com que purificará o jovem o seu caminho? Então primeiro ele faz a pergunta, mas depois agora ele vai dar a resposta dessa pergunta, certo? Então vamos olhar na Bíblia. Com que purificará o jovem o seu caminho? Aí ele dá a resposta agora, ele diz, observando-o conforme a tua palavra. Entende? Então como nós podemos purificar o nosso caminho? Porque nós somos jovens. O profeta diz na mensagem coisas que hão de ser, lembrando diz algo que sempre impacta muito. O profeta diz, eu confio que os jovens levarão essa mensagem até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor de que forma? Até o arrebatamento. Até o encontro físico com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós observamos aquilo que o profeta confiava, que os jovens levariam a mensagem, é claro que nós, jovens, temos que estar debaixo da liderança do ancião, do ancião de dias, que é o Senhor Jesus Cristo, debaixo da liderança do pastor, que é muito importante também, nós vamos ver à luz da Escritura. Então, assim, mas Deus escolheu os jovens para levar essa mensagem. Você vai ver que João era um jovem quando Jesus chamou ele. Maria era uma jovem quando o anjo veio para ela. Samuel era só um jovenzinho quando a voz chamou ele antes que a luz do templo se apagasse. Então você vai olhar nas Escrituras que Deus trabalhou com vários jovens. E Deus trabalha com jovens, assim como trabalha com adultos e com os anciãos também, com as crianças. Porque Ele é o mesmo Deus. Então, nós cremos nesse mesmo Deus. Então observe o que o salmista está dizendo. Com que purificará o jovem o seu caminho? Ele responde, observando de acordo com a tua palavra, certo? Então como que nós vamos purificar o nosso caminho? Observando de acordo com a Bíblia. Não da forma que pensamos, não da forma que a gente quer, não da forma que pensamos que é bom ou algo assim, não. Mas observando de acordo com a Bíblia. E é por isso que agora, dentre muitos conselhos bíblicos, nós vamos falar de 7 conselhos, certo? Então apenas vou pegar o meu caderno aqui para nós seguirmos uma sequência. Certo? Então, 7 conselhos bíblicos ao jovem. Certo? Esse vai ser o tema. 7 conselhos bíblicos aos jovens. Primeiro conselho, esteja atento. Esteja atento às suas amizades. Observe algo. Toda amizade gera algum tipo de influência sobre você. E o profeta diz que só pode existir 2 tipos de influência no mundo inteiro. 2 tipos de influência. A sua influência tem que vir de um dos 2 lugares. Um lugar é o céu. É um lugar sobrenatural. Você pode receber a sua influência do céu. Outro lugar é o inferno, é Satanás, que também está emitindo a sua influência para a terra. Então são uma guerra de influências. Uma vem do céu e a outra vem do inferno. Então quando você observa, você tem que estar atento às suas amizades, porque toda amizade exerce algum tipo de influência sobre a sua vida. Você tem que estar atento para ver da onde, de que tipo de influência está chegando até você daquela amizade. Porque a Bíblia nos ensina a ser prudentes. Não temos que andar simplesmente alheios, como se nada estivesse acontecendo. Porque o mundo está controlado por Satanás. O profeta pregou o Éden satânico.
Então nós temos que estar observando essas coisas. Porque senão Satanás começa a colocar amigos, aí você não está observando o suficiente, não está sendo prudente. Porque a Bíblia nos diz que devemos ser prudentes, aspertos como a serpente e mansos como a pomba, como o cordeiro. Então observe isso, é algo que devemos estar atentos. Toda amizade exerce influência sobre você. Eu vou te mostrar alguns exemplos bíblicos. Josafá. O profeta diz que Josafá era um homem espiritual. Sabe qual foi o erro de Josafá? Josafá tinha uma amizade errada. Quem era a amizade de Josafá? A amizade de Josafá era Acabe. E quem era Acabe? Um apóstata. Estava ali, era israelita, mas era apóstata. Por quê? Porque tinha um casamento errado. Tinha rolo, tinha problema com Jezabel. Quem é Jezabel hoje? Quem é o espírito de Jezabel na terra? É a igreja católica, é as denominações, é Satanás. Através da igreja católica e suas filhas. Entende? Então observe isso. Aí ele começou a ter amizade. O que é isso? Doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Somos o mesmo povo, vamos se ajuntar. E o que resultou em morte? Exatamente, em morte. Porque é isso que Satanás quer, ele quer fazer uma mistura. Por isso o profeta pregou a mensagem, religião híbrida. O que as denominações fazem? Misturam com a palavra. E Deus não aceita mistura em sua palavra, porque a palavra de Deus é perfeita. É exatamente isso, a palavra deve ser original. E é por isso que depois de tantas misturas a Bíblia diz: eis que vos enviarei o profeta Elias para restaurar todas as coisas. Por quê? Porque havia sido perdido. E Deus quer uma noiva que seja 100% a sua palavra. É o que o profeta fala. Entende? Então você deve estar atento, nós devemos estar atentos ao tipo de amizades que temos. Que tipo de atmosfera aquelas amizades estão criando. Será que você está puxando eles para a sua atmosfera? Ou eles estão puxando você para a atmosfera deles? Porque senão daqui a pouco, você está junto com eles lá, eles contam uma piada suja, começam a falar coisas erradas, e você fica com vergonha de corrigi-los. Por quê? Porque são seus amigos, né? Então você fica com vergonha de corrigi-los. E você não percebe que espíritos errados, espíritos demoníacos, estão tentando entrar na sua vida, estão tentando influenciar a sua mente. Porque a batalha, meu irmão, a batalha não é física. A batalha acontece nas nossas mentes. É isso que o profeta pregou, a mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Observe isso. Então estamos numa batalha, não estamos simplesmente, como diz o pastor Vinho, num piquenique, não. Estamos em meio a uma batalha. Precisamos estar cientes dessas coisas. Por quê? Porque uma batalha, meu irmão, exige preparação. Uma batalha exige armadura, porque senão Satanás vai te atacar. Satanás vai te atingir. E é por isso que essa mensagem veio como o quê? Como uma veste, como uma armadura mesmo, com a espada da palavra. Para quê? Para destruir Satanás, para aniquilar Satanás, para tirar o poder de Satanás da sua vida. É exatamente isso. Então, primeiro conselho: esteja atento, tome cuidado com o tipo de amizades que você tem. Esteja atento a isso. E olha Josafá, amigo de Acabe, e Acabe convida ele para um almoço, quem sabe, na casa de Acabe. Observe, lê o livro de Reis. E Josafá: não, tudo bem, vou lá. Não, é meu amigo, faz quanto tempo, está aqui próximo, é meu amigo, vou lá. E foi, e começou a se envolver com a amizade errada. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Ele quase morreu e perdeu um monte de homem na batalha. A vida de pessoas ficou em jogo por causa de Josafá. Devemos estar atentos ao tipo de amizades em que estamos se conectando. É exatamente isso. Esteja atento, esteja observando, tome cuidado. Observe isso. Agora, existe também o tipo certo de amizade. Aqueles seus irmãos em Cristo, que vocês falam sobre coisas espirituais, e uma atmosfera sobrenatural começa a rodear o lugar, e você sente a presença de Deus, e pessoas falando coisas sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, sobre a mensagem, e não simplesmente jovens carnais, cheios de histórias de futebol e coisas. Não. Não estou dizendo que é errado você falar, mas estou dizendo para você que existem coisas mais importantes para colocarmos a nossa atenção. Entende? Primeiro, observe algo. Isaías, outra coisa, observe, toda influência exerce influência, toda amizade exerce influência sobre você. De alguma forma, uma influência ou de Deus ou de Satanás. Então observe Isaías. Isaías, quem foi Isaías? Um profeta. Um profeta que era predestinado para manifestar toda a Bíblia. Como assim, irmão Lucas? Como assim? Isaías escreveu 66 capítulos no livro dele. E o profeta disse que a Bíblia tem 66 livros. E Isaías escreveu uma mini Bíblia, um resumo, como que um resumo da Bíblia. Ele fala desde antes da criação sobre Lúcifer e fala também sobre novo céu e nova terra. Observe o tipo de mensagem que esse homem tinha. Observe algo. O ministério de Isaías estava sendo bloqueado pela influência errada que estava sobre a vida dele. Quem era a influência errada que estava sobre a vida dele? Uzias, o rei, um grande homem, um famoso, mas que não tinha humildade
para ouvir a correção da palavra, não tinha consciência de obedecer a mensagem do profeta. Por isso não deve ser influência para você, meu irmão, pessoas de televisão que não tem respeito pela mensagem do nosso profeta. É exatamente isso. E foi bloqueando o ministério dele. O que Deus teve que fazer? Matar Uzias. E a Bíblia fala em Isaías capítulo 9, que quando Uzias morreu, e no ano em que morreu o rei Uzias, apareceu o Senhor para Isaías. Você quer que o Senhor apareça para você? Você quer ter experiências com Deus? Você tem que aprender que tem que morrer as influências erradas da sua vida. É exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso, como Isaías. É exatamente isso, morrer as influências erradas, para que assim a influência certa possa tomar conta de você. É exatamente isso. Observe, esse é o primeiro conselho. Esteja atento às suas amizades. Segundo conselho, esteja atento aos seus sentimentos e afetos. Esteja atento, a Bíblia fala sobre você vigiar e orar. O que é vigiar? É estar atento. Vigiar é ser prudente, é estar atento, vigiando, observando. Não simplesmente alheio como insensato, não! Estar atento, vigiando, observando. Porque nós estamos numa guerra. Exatamente isso. Então por que eu estou dizendo para você, esteja atento com seus sentimentos e afetos? Por quê? Todo sentimento e afeto que seja contrário à palavra de Deus é satânico. Não importa se é uma pessoa legal da sua escola, não importa se é uma menina gente boa da sua escola, algo assim, ou um menino, no caso das moças. Não importa. Todo sentimento que vem no seu coração contrário a essa palavra, meu irmão, contrário a essa mensagem, é satânico. E você tem que ter esse tipo de conhecimento para você expulsar em nome de Jesus essas coisas da sua vida. Porque você foi chamado para algo mais além, foi chamado para algo muito mais além. É exatamente isso, é exatamente isso. Esteja atento, a Bíblia fala no sacrifício de Gideão, uma das partes do sacrifício dele era pegar os órgãos internos e lavar nas águas. O que representa aquilo lá? Lavagem da água pela palavra. O que representa? Desejos e afeições do coração devem ser lavadas pela palavra, para que estejam corretas. Porque Romanos 12, nossos corpos, a nossa vida é sacrifício a Deus. Devemos pegar as coisas erradas, nossos sentimentos devem ser lavados para sair todas as coisas erradas. É por isso que, e outra coisa, observe algo, os nossos sentimentos são o quê? São frutos dos nossos pensamentos. Observe isso. O primeiro vem o pensamento, depois o sentimento é formado. E é por isso que o profeta, meu irmão, na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o mundo diz, a batalha é na mente. Porque quem vencer na sua mente desce para o seu coração. Porque a mente é a porta da alma. Então observe, isso é uma batalha na sua mente. Então observe, Satanás quer lançar pensamentos errados na sua mente. Também. E às vezes Deus permite ele lançar para quê? Para ver como é que você vai agir, porque é uma guerra. Você tem que expulsar em nome de Jesus. Não ficar aceitando qualquer pensamento errado. Tem que expulsar no nome do Senhor Jesus. É exatamente isso. Então observe, os sentimentos são fruto dos pensamentos. Você vai pensando, aí depois vem os sentimentos. Por isso o profeta, por isso que a Bíblia fala, em primeiro lugar, que nós devemos ter a mente de Cristo. Porque se você tiver a mente de Cristo, você vai ter os sentimentos que estavam em Cristo também. Que são sentimentos corretos, que são sentimentos verdadeiros, de acordo com a palavra. Claro, o sentimento de Cristo é a palavra. A própria palavra, o Espírito de Cristo. As minhas palavras são Espírito e vida, disse Jesus. Então nós precisamos da mente de Cristo para ter os sentimentos de Cristo. E por isso o profeta pregou a mensagem, por isso o irmão Branham pregou a mensagem, o filtro do homem que pensa. O que representa o filtro do homem que pensa, diz o profeta? Sabe o que quer dizer o filtro do homem que pensa? O filtro é a palavra. Você deve ter a palavra para quê? Para filtrar os seus pensamentos. Porque qualquer pensamento contrário a essa palavra, meu irmão, é diabólico. É diabólico. Perfeitamente. Então observe algo. Observe algo, o profeta pregou o filtro do homem que pensa e o sabor de um homem santo. O irmão Branham diz, o filtro do homem é o que produz o seu sabor. Sabe de uma coisa, meu irmão, quando você vê um jovem e ele olha uma mulher toda maquiada e cheia de roupas mundanas, ele fala, oh, essa mulher é bonita. Sabe uma coisa? Te falta, meu irmão, o filtro do homem que pensa. Porque o filtro do homem que pensa, que é a palavra, meu irmão, ele vai produzir em você o sabor de um homem santo. E quando você olhar para aquilo, você não olha com os olhos naturais. Você olha como uma pessoa influenciada por espíritos demoníacos que estão tomando conta da sua vida. E os espíritos demoníacos estão sujeitando o corpo dela a viver de acordo com os desejos deles. Mas nós que somos cristãos, nossos corpos também têm que sujeitar, mas não aos desejos do espírito demoníaco, não, aos desejos do Espírito Santo. É exatamente isso, meu irmão.
É exatamente isso, esse é o segundo conselho. Seja atento aos seus sentimentos e afetos, vigie e ore. É isso. Então observe algo, você tem que ter o gosto de um homem santo, de uma mulher santa. É isso. Mas para isso você precisa do filtro do homem que pensa, que é a palavra de Deus. Esse é o segundo conselho. Terceiro conselho, tenha uma vida de oração, meu irmão. Tenha uma vida de oração. A oração, diz o profeta na mensagem, a cura da filha de Jairo, diz o irmão Brana, a oração tem o poder de mudar o futuro das coisas. Às vezes alguma coisa ia acontecer, diz o profeta, e a sua oração para aquilo. O irmão Brana também diz, se Jesus precisava estar em constante oração para ter comunhão com o Espírito que habitava nele, quanto mais eu e você devemos estar em oração. São palavras do profeta. Mensagem a cura da filha de Jairo. A oração é nosso momento íntimo com Deus, em que temos companheirismo com Ele. A Bíblia fala orar sem cessar, o que representa? Você não vai passar o dia todo de joelho, não é isso. Estar orando no seu coração. Você vai para o seu emprego, você está orando. Você vai para a sua escola e você está orando. No seu coração, Senhor, me livre de todo mal. E todo tempo em oração e vigiando, em oração e vigiando, oração e vigiando. Porque é uma batalha. Observe, a oração nos fortalece. A oração tem cura, a oração tem libertação, a oração nos livra do mal. A oração. Então observe, Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Na oração. Tudo que pedires, e o quê? Se vós estiverdes em mim. Quem é Cristo, meu irmão? Cristo é o mistério de Deus revelado. Para você ter as suas orações respondidas, você tem que estar em Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque é lá que a igreja está edificada. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O profeta diz, aquela rocha é a revelação de quem? De Jesus Cristo. Se a igreja não estiver baseada na revelação de Jesus Cristo, ela não está sobre a base correta. Como você diz isso, irmão Lucas? É o profeta quem fala? Exatamente. Então observe isso. Observe, seja uma pessoa, tenha uma vida de oração. Tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. A Bíblia fala em Provérbios, confia no Senhor os seus planos e eles darão certo. Às vezes você tem planos para o trabalho, para a sua vida, mas confia no Senhor os seus planos e eles darão certo. É Provérbios e a palavra do Senhor não pode mentir. Diz a Bíblia, disse Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As pessoas fazem planos e às vezes não cumprem, por quê? Porque não apresentaram em oração a Deus. É o que está na sua Bíblia, meu irmão. Provérbios, capítulo 16, confia no Senhor os seus planos e eles darão certo. Quarto conselho, nós vimos o terceiro, tenha uma vida de oração. Quarto conselho, seja humilde. Sim, seja humilde. Deus ama uma pessoa humilde. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele nunca errava, mas é porque ele sempre se arrependia dos seus erros. Ao contrário de Saul, que era rebelde, que era jactancioso, que era orgulhoso. Exatamente. Davi sabia o segredo da humildade. Então seja humilde, meu irmão. A Bíblia fala que Deus exalta os humildes e Ele abaixa os exaltados. Seja humilde, sabe por quê? Porque o orgulho te identifica com Satanás. E a humildade te identifica com Deus. O primeiro pecado de Satanás foi orgulho. Ele pensou que ele poderia, ele pensou que ele era o tal, ele pensou que ele poderia ser além. Orgulho! A origem do pecado. Quando Deus vê uma pessoa orgulhosa, Ele está vendo o que Ele viu em Satanás. Não seja uma pessoa orgulhosa, seja uma pessoa humilde. Porque Deus exalta os humildes. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus, quando Ele foi vir na sua forma corpórea, Ele não nasceu em palácios, Ele poderia, mas não nasceu. Ele nasceu no estábulo. Ele não fez um corpo que era cheio de beleza para Ele, fez um corpo que não tinha beleza. Porque era humilde. Porque Deus, Ele é a fonte de humildade. Por isso o profeta diz, Deus escondido e revelado em quê? Em simplicidade. É exatamente isso, meu irmão. Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus, a Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque era humilde. Era rendido ao Espírito Santo. Então seja humilde, esse é o quarto conselho. Esse é o quarto conselho. Então observe, quem é humilde, meu irmão, observe por que é importante ser humilde. Quem é humilde aceita correção. Quem é humilde aceita correção. Quem não é humilde não aceita correção.
E a Bíblia fala que quem não aceita a correção de Deus é filho bastardo. E Deus não quer filho bastardo, porque Ele corrige a todos quanto Ele ama. A correção não é uma prova de crueldade de Deus. A correção é uma prova do amor de Deus pela sua vida. Porque Deus prefere te corrigir e te ver certo e te ver indo para o céu, do que deixar você errado, cumprindo seus desejos e indo para o inferno. Observe. Satanás quer colocar a correção como algo ruim, como uma punição. Não é. É uma prova do amor de Deus pela sua vida. Exatamente isso. Observe então. Devemos não caminhar por vista, mas por fé. O que é fé? Revelação. A Bíblia fala que Deus ama quem Ele corrige. Ele corrige por amor, meu irmão. É uma das provas do amor de Deus. Então observe, quem é humilde ouve correção. E os filhos de Deus são pessoas humildes, eles ouvem correção. Sabem ser corrigidos. Então observe agora quinto conselho. Nós vimos o quarto, seja humilde. Quinto conselho, não se precipite. Não se precipite. A precipitação causa grandes erros, grandes problemas. Olha, não se precipite em falar as coisas. A Bíblia diz em Provérbios, acalma, evita grandes erros. Não se precipite em falar as coisas. No momento que você estiver nervoso, você estiver abatido ou em pressão, não fale as coisas para as pessoas. Você vai falar coisas que você não gostaria de falar realmente. Por quê? Porque você se precipitou. Não se precipite. Tome cuidado, não se precipite no seu namoro, não se precipite em nada. Porque a precipitação leva a grandes erros. Precipitação é sinal de falta de maturidade, de sabedoria. É exatamente isso. Não se precipite. Não se precipite em fazer algo, apresente primeiro a Deus. Não se precipite em dizer para uma moça que você vai casar com ela, porque assim você vai ter que casar com ela. Tenha certeza no seu coração. Somente fale isso quando Deus colocar total certeza no seu coração. Quando Ele colocar, você pode dizer, porque aí você vai sustentar aquilo. Não se precipite. Porque observe algo, você pode escolher o que plantar. Você escolhe que sementes você vai plantar, mas você não pode escolher o que colher. A plantação é opção, mas a colheita é obrigatória. É a lei da Bíblia, o que você planta, você colhe. Então não se precipite em plantar coisas. Você pode plantar coisas erradas e ter colheitas ruins. E a colheita sempre vem para você de uma forma multiplicada. Se você planta coisas boas, vai voltar para você de uma forma multiplicada. Se você planta coisas ruins, vai voltar para você de uma forma multiplicada também. Então esteja atento a isso. Não se precipite, é o quinto conselho. A precipitação, meu irmão, é falta de paciência também. E a Bíblia diz, sem paciência é impossível alcançar a promessa. Você tem que ter paciência, principalmente com Deus. Abraão não teve paciência com Deus e se precipitou. E o que ele fez? Teve um filho com Agar. E o que aconteceu? Arranjou problema para ele mesmo. Por quê? Porque se precipitou. Ouvindo a sua esposa, arrazoamento, se precipitou. Eva se precipitou. Por quê, meu irmão? Deus havia dito a Eva, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas Deus não disse como, e era para eles multiplicar e encher a terra. Mas Eva não estava disposta a esperar no Senhor até que aquela revelação viesse. E ela se precipitou. Eu quero descobrir como é isso. E a serpente ofereceu para ela uma falsa revelação. E ela se precipitou e começou a gerar a semente da serpente. Não se precipite, meu irmão. Não se precipite, tenha maturidade, paciência, sabedoria. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não se precipite. A precipitação pode levar a grandes erros. Observe. É isso? É o quinto conselho, não se precipite. Sexto conselho, leia a Bíblia. Sim, leia a Bíblia, leia a sua Bíblia, leia as mensagens do profeta. O profeta diz que a palavra de Deus é o que nos transforma. Mensagem de poder de transformação. O que nos transforma, meu irmão, é a palavra de Deus, não é um poder que vem de cima. Não. O maior poder prevalecente que há é a revelação da palavra, diz o profeta. Exatamente. Então observe, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, é a palavra de Deus que transforma. Não vos conformeis com esse mundo, diz a palavra do Senhor, mas sede transformados. Pelo quê?
pela renovação do vosso entendimento. O que renova o nosso entendimento? A palavra, a Bíblia, as mensagens do profeta dessa era. Renova o nosso entendimento, para não caminharmos por vista, mas caminharmos por fé. Então observe, a Bíblia diz que o povo de Deus sofre, por quê? Por não conhecer. Não conhecer o quê? Não conhecer a Bíblia. Não conhecer o plano de Deus para a vida deles. E observe algo, meu irmão, é a Bíblia, é a palavra de Deus que te ensina, que te dá poder para vencer a Satanás. Jesus venceu a Satanás com o quê? Com oração? De Satanás ele começou, não que você não devorar, a Bíblia fala que em meu nome expulsarão os demônios, disse Jesus. Mas quando Satanás veio para ele, como é que ele venceu Satanás? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E Satanás teve que respeitar, porque o que há mais poderoso em Deus é a sua palavra. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Jesus expulsou Satanás, venceu Satanás através do está escrito. Observe isso. Observe isso. O profeta nos diz no livro das 7 eras que 2 coisas nos tornam um exército invencível. Primeira, descrer de Satanás. Às vezes, meu irmão, você não aprendeu ainda a descrer de Satanás. E você vem num culto e sabe que Jesus Cristo te perdoou, você sabe que o sangue dele te lavou. Você sabe que você foi perdoado no Calvário, que o sangue de Jesus clama por você. Porque o sangue de Abel clamava, diz o profeta, quanto mais não clama o sangue de Jesus. A vida que estava naquele sangue, quem é a vida do sangue, diz o profeta, o Espírito Santo. E se você sabe disso, meu irmão, você tem que descrer de Satanás. Satanás quer colocar coisas na sua cabeça, dizendo, não, você não foi perdoado, e coisas, e coisas, e coisas. Diga, cala a boca, Satanás, eu sei o que eu tenho crido. Exatamente, meu irmão, você tem que ter convicção e descrer de Satanás. Descreia de tudo aquilo que estiver fora dessa Bíblia e fora das mensagens, porque não provém de Deus. Aquele que acrescentar ou tirar está errado. Esse é o 6º conselho. Lê a sua Bíblia, profetas. A segunda coisa, primeira, descrer de Satanás. Segunda, crer na genuína revelação da palavra, do Espírito da palavra. 2 coisas. Descrer de Satanás e crer na genuína revelação de Deus. Essas são as 2 coisas, meu irmão, que nós precisamos para ser um exército invencível. Ou seja, que Satanás nunca poderá vencer. Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. É exatamente isso, meu irmão. Então observe, esse é o 6º conselho. Leia a Bíblia, leia as mensagens, tenha conhecimento da palavra. 7º e último conselho, respeite e honre seus pais e seu pastor. Seus pais são as pessoas que Deus escolheu para criar e educar você. Não importa se seu pai é um bêbado, como o do profeta era, ou se a sua mãe faz alguma coisa errada, não importa. Respeite e honre. Você não é obrigado a concordar com ela ou com ele, você não é obrigado a aceitar a vida errada dela ou dele, mas você tem a obrigação de honrar e respeitar, como eu tenho e nós temos, segundo essa Bíblia, porque honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa das nossas escrituras, da Bíblia Sagrada. E segunda coisa, honre seus pais e seu pastor e Deus te honrará. Honre seu pai e seu pastor e Deus te honrará. Outra coisa, acerca do pastor, o pastor é o homem que te conecta ao sobrenatural. O pastor é o homem que vai te apresentar perante Deus, o pastor é o homem que traz Deus até você. É o pastor. O pastor é o homem que Deus escolheu para nos guiar e nos instruir acerca de sua palavra. O pastor é o homem que manifesta o atributo de Deus como pastor. Não é só um pastor, não, ele está manifestando o atributo de Deus de pastor, porque ele foi predestinado para aquilo. Então observe, é ele que vela pelas nossas almas, pelas suas almas, é o seu pastor, e pelas nossas, e todos nós é os nossos pastores. Observe isso. Observe, então honre e respeite seu pastor e seus pais, e Deus te honrará e te abençoará, meu irmão. Estes são 7 conselhos, apenas 7 conselhos que eu reuni da Bíblia para te dar, porque eu acredito que isso será muito especial para você. Eu acredito que isso será uma bênção para você.
Eu acredito que através disso Deus vai te abençoar muito na sua vida. Se você seguir esses 7 conselhos, que eu não tirei da minha cabeça, eu só juntei da Bíblia e das mensagens, coisas que o profeta fala, a Bíblia fala, entre muitos conselhos, apenas 7, mas que eu espero que seja uma bênção para você. Que Deus te abençoe e Deus te abençoe ricamente. Se você estiver cumprindo esses 7 conselhos bíblicos, eu tenho plena certeza que Deus vai te abençoar e vai recompensar na sua vida por você ser fiel à palavra. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa com outro irmão que estiver pregando. Que Deus abençoe e foi um privilégio estar aqui com vocês.